Então, a partir de agora, a gente está gravando. Para aqueles que vão assistir depois a nossa gravação no YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês vão estudar ou assistir o nosso estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, né? Corações flagelados. Hoje é o terceiro dia que a gente está no capítulo. A gente não vai terminar o capítulo hoje, porque hoje tem muita reflexão para a gente trazer para os nossos coraçõezinhos, tá? Relembrando a vocês, sentiu vontade de falar, é só ou levanta a mão, quem sabe o recurso da mãozinha, ou abre o microfone e fala, Elaine, porque o nosso estudo é construído por todos nós, tá bom? Eu sou a facilitadora, aquela que faz o resumão e traz, mas vocês também constroem o estudo, tá bom? Informações que eu não tenha, que vocês saibam, traz para a gente, isso tudo enriquece. Reflexões que eu... Oi, Elaine, desculpa interromper. A minha filhada está tentando entrar, ela disse que está pedindo senha e tal, ela não está conseguindo pelo link. Será que tem alguma coisa que dá para fazer antes de começar? A senha, Rô, fala com ela, tá bem aqui no nosso link, ó, peraí. A senha. Lá no link mesmo, né? No link mesmo, ó. Eu vou falar 002200. É que eu clico, já entrei direto. Eu cliquei e já entrei direto. É porque você tá bom, eu vou avisar lá, colocou para não atrapalhar aqui. 002200. Ela é a Patrícia? Não, é a Amanda, eu estou ajudando ela, Rô, fica tranquila. Ah, se puder ajudar a Patrícia também, que a Patrícia também não conseguiu entrar e não entrou aqui ainda. Obrigada, Carlinha. Então, vamos lá. Obrigada. Vamos lá. Voltando, então, o que eu quero voltar no estudo da semana passada, que ficou alguma dúvida, né? Então, vamos esclarecer a dúvida. Deixa eu voltar a parte do slide até essa parte que eu estou falando, que foi exatamente essa parte aqui, ó. Vocês se recordam que a gente comentou que tem alguém com o microfone aberto? Sandrinha, fecha para mim, por favor, meu amor. Quando você quiser falar, você pode abrir à vontade. Tá dando interferência. Vê se você consegue. Que nós falamos, nós comentamos, né? Quando o Josedebe começou a oscilar, né, nas suas vibrações e nos seus pensamentos, que ele trouxe, né, nos seus pensamentos o não matarás, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe o olho por olho, dente por dente. Nós fizemos alguns comentários, né, sobre esses dois pensamentos da lei antiga que vieram na consciência, né, que vieram no pensamento de Josedebe. Só que o que acontece? Eu quero deixar claro aqui o seguinte: o não matarás, né? A gente falou da lei mosaica, né? Dos 10 mandamentos de Moisés, a gente comentou sobre o olho por olho, dente por dente não ser uma lei de vingança, mas, pelo contrário, uma limitação da vingança, né? E ficou a seguinte dúvida: não matarás faz parte do decálogo das 10 leis trazidas por Moisés no Monte Sinai, recebidas, né? Como está lá em A Caminho da Luz, tem um título que é Moisés. Lá, Emmanuel fala que ele era o mensageiro divino do Mestre, médium extraordinário, que recebeu de emissários do Cristo os 10 sagrados mandamentos. E o não matarás faz parte. Mas o olho por olho, dente por dente, não faz parte dos 10 mandamentos, tá? Eu acho que isso não ficou claro. Olho por olho, dente por dente é muito anterior. É o Código de Hammurabi. Hammurabi era um rei da Babilônia, que foi o primeiro que se tem notícia que colocou de forma escrita as leis civis. Mas muito antes de Moisés, tá? Então, ela foi replicada no Pentateuco? Foi, mas ela é lei do homem e falha. A lei divina, não. O não matarás não é lei do homem, é lei transmitida, como diz Emmanuel, no A Caminho da Luz, por emissários do Cristo. Então, é importante a gente ter essa diferença. Então, quem tiver na dúvida, quiser entender melhor, vai lá. Depois eu vou ver aqui para vocês onde que está. E ler
as 10 leis que foram trazidas lá, foram recebidas por Moisés no Monte Sinai, tá bom? Depois eu falo para vocês onde que tá. Bom, alguma dúvida em relação a isso? Não? Então, vamos prosseguir. Então, a partir de agora, a gente entra na parte que a gente vai estudar hoje. Mas eu retomei um pouquinho também para a gente começar. Depois que José ganhou as segundas bofetadas lá, cruelmente, né, do soldado romano, ele tomou o caminho de casa com aqueles pensamentos todos aflorando no seu coração. Aí diz Emmanuel para a gente, sua modesta vivenda não demorava longe, e ainda à distância, acabrunhado, entreviu o singelo e pequenino teto do qual fizera a edícula do seu amor. Presto, rápido, né? Enveredou na trilha que terminava na cancelinha tosca, quase afogada pelas roseiras de Abigail. Eu já comentei, né, que tentei retratar nessa imagem o que vem na minha cabeça essa cena, né? Uma casinha simples, mas cheia de roseirinha encantando e emoldurando essa casinha que era só amor. A exalarem forte e delicioso perfume. As árvores verdes e copadas espalhavam frescor e sombra que atenuavam o rigor do sol. Uma voz clara e amiga chegava de longe aos seus ouvidos. O coração paternal adivinhava. Aquela hora, Gesiel, conforme o programa por ele mesmo traçado, aqui já demonstra sutilmente o perfil desse espírito, hein? Metódico, né? Disciplinado, programa por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica, que lhe saía dos lábios quentes de mocidade, era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Então, Gesiel estava ali, arando a terra, trabalhando a terra, né, fielmente, disciplinadamente, pelo que Emmanuel passa aqui para a gente. Se não tivesse acontecido o que aconteceu com o pai dele, que a gente já viu, né, que era um homem de posses, provavelmente ele não precisava disso, né? Ele não seria ele que estaria arando, preparando a terra, mas ele estaria administrando, mas ele estava ali sem reclamar e ainda feliz, louvando, né? Através dos hinos lá, das canções hebraicas, a exaltação ao trabalho e à natureza. Os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. O generoso pai afogava a custo as lágrimas do coração. A melodia popular sugeria-lhe um mundo de reflexões. Olha, a canção que o filho estava fazendo ali na hora já começou a entrar dentro dele também e já começou a mexer ali com aqueles pensamentos, já começou a burilar com aqueles pensamentos que ele estava tendo. Não havia trabalhado a existência inteira, não se presumia um homem honesto nos mínimos atos da vida para jamais perder o título de justo. Entretanto, o sangue da perseguição cruel ali estava a pingar-lhe da barba, né? Porque a última bofetada que ele recebeu, ele começou a sangrar. Pingar-lhe da barba veneranda sobre a túnica branca e indene de qualquer mácula que lhe pudesse atormentar a consciência. Esse é o pensamento de José sobre ele próprio, né? Vamos reparar, é ele pensando sobre ele próprio. Ainda não transpusera. Tem alguém falando alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Ah, boa noite. Manuela, boa noite. Ao cercado rústico da vivenda humilde, quando uma voz cariciosa lhe gritava, assustadiça e veemente, papai, não, pai, que sangue é esse? Uma jovem de notável formosura corria abraçá-lo com imensa ternura, ao mesmo tempo que lhe arrancava o cesto das mãos trêmulas e doridas. Abigail,
Na candidez dos seus 18 anos, Emmanuel aqui dá informação para a gente que Abigail tinha 18 anos, quando isso aconteceu. Era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça. Então, ela tinha uma beleza, né, física. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, no quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Então, esse aqui é Emmanuel traçando o perfil físico e também do sentimento, né, de Abigail. Filhinha, minha querida filha, murmurou ele, amparando nos seus braços carinhosos. Em breve, dava conta de todas as ocorrências, e enquanto o velho genitor banhava o rosto contundido na infusão balsâmica que a filha prepara cuidadosamente, Gesiel era chamado a inteirar-se do acontecido. Então, chamou Gesiel, né, para poder auxiliar ali naquele socorro do pai. O jovem acorreu solícito e pressuroso, rápido, abraçado ao pai, ouviu-lhe o desabafo amargo, palavra por palavra, no vigor da juventude. Não se lhe poderia dar mais de 25 anos. Né? Então, aqui ele fixa mais ou menos a idade de Gesiel 25. Então, Abigail, 18, Gesiel era o filho mais velho com 25 anos. Mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixava entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Aqui, Emmanuel já situa para a gente que Gesiel era um espírito diferenciado. E ele começa, né, já demonstrando essa elevação de pensamentos, de sentimentos com o pai. A gente vai ver, eu vou tentar encerrar essa parte que eu preparei hoje para a gente. Nós vamos ver que Josedebe recebe três avisos que ele não consegue ouvir. E a gente vai entender por que ele não consegue ouvir esses avisos, né? E aí a gente já começa a refletir que, às vezes, a gente passa por determinadas situações e a espiritualidade está ali do nosso lado, né? Como representante da misericórdia de Deus, querendo mostrar para a gente, às vezes de forma muito clara, às vezes de forma sutil, o amparo, alertando, mostrando, seja pela intuição, quando eles não conseguem alcançar a gente por conta da nossa vibração, eles alcançam quem está do nosso lado, né? Intuindo essa pessoa para que ela fale o que a gente precisa ouvir para acalmar nosso coração, mas ainda assim a gente não consegue, né? Um sinal ou outro, a gente não acredita muito, né? Ou a gente não tem olhos de ver. E a gente vai ver que Josedebe teve por 3 vezes, antes de cometer o ato que ele vai cometer, por 3 vezes, através do seu filho, esse chamamento de Deus. E ele não conseguiu. E eu vou sinalizando para vocês, tá? E, junto a essa observação que a gente vai fazer hoje, a gente vai observar no comportamento de Josedebe alguns pensamentos ou algumas inclinações de sentimento, para depois a gente reunir tudo e vamos fazer uma reflexão sobre isso, tá? Então, mas eu vou sinalizando aqui para vocês. Então, aqui, nesse trecho aqui, tá a primeiro alerta que Gesiel dá para ele. Gesiel fala assim: coragem, pai, coragem. Exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura.
né? Então, ele não era ríspido com o pai, né? Mas ele não deixava de sinalizar para o pai o que estava dentro do coração dele, com ternura, né? Abraçando o pai, acarinhando o pai o tempo inteiro. E olha o que ele fala para Josedebe. Deus, nosso Deus, é de justiça e de sabedoria. Confiemos na sua proteção. O que Gesiel está lembrando para Josedebe aqui? Quem consegue falar, arriscar? Qual a expressão, né, do nosso relacionamento com Deus que Gesiel está tentando trazer o pai para relembrar? Quando ele fala assim, coragem, pai, nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. É porque tudo que a gente passa na vida, né, tem uma razão de ser, e o amparo de Deus é frequente. Então, por isso que ele está incentivando aí a coragem nesses momentos que ele está passando, né, para ter resignação. Muito bom, Elza. E essa resignação, a gente expõe ela, a gente manifesta ela num sentimento. Qual é? Uma palavrinha. É na fé, né? Muito bom. Na fé. Marcinha, quer falar? Juliette abriu o microfone também. Juliette, você quer falar? Não é sério, mãe? Você quer falar, Juliette? Ó, eu fechei o seu microfone, que eu não sei se você está conseguindo me ouvir, mas se você quiser falar, pode abrir, tá? Pode falar, Marcinha, enquanto a Juliette está vendo dela. É a fé. Ah, sim? Era isso? Eu estava tentando abrir. Muito bom. Sandrinha abriu também o microfone? Eu também ia falar que era fé, porque, e também pela explicação que nós temos, que Deus não dá o fardo mais pesado que a gente não possa suportar, né? Então, se a gente tiver fé, esse fardo na hora vai parecer pesado, mas depois ele se torna leve, né? Muito bom, Sandrinha, exatamente. Tudo isso que vocês estão falando, ó. Eu trouxe aqui para a gente ver, tá? Para a gente ampliar a nossa reflexão, que é o seguinte: olha a fé, viu? A fé, ela vem, a palavra fé, a gente estudou isso lá no Boa Nova, no capítulo 6, que tem como título Fidelidade a Deus. Por quê? Porque fé vem do radical fide, da palavra fidelitas. A palavra fidelitas é a palavra que é a tradução de fidelidade, do latim, né? Fidelidade vem de fidelitas e fé vem do radical de fidelitas, do fide, né? Então, Gesiel ali está chamando o pai para se lembrar da fé e da fidelidade que nós devemos ter com o pai. E o que significa dizer que nós temos fé e fidelidade com o pai? Nesse capítulo do Boa Nova, os discípulos interrogaram o mestre, né, sobre isso, sobre a fidelidade a Deus. E olha o que o mestre falou. O discípulo André, sentindo-se cansado e doente, perguntou ao Messias: como poderei ser fiel a Deus estando enfermo, né? Jesus, amorosamente, responde a ele: ouve, André, nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Nessas horas, como a Sandrinha falou, né, lembrar das palavras de Jesus, de que não nos é dado mais do que a gente precise e mais do que a gente possa. Então, se a gente pode, se nos foi dado, está dentro de nossas forças, né? E nessas horas é que a nossa fidelidade se mostra maior. Porque na hora que está tudo bom, tudo tranquilo,
Aí é bacaninha, né? Mas na hora da dor. Outra passagem desse mesmo capítulo. Um dos discípulos, buscando iluminar o conhecimento, perguntou: qual deveria ser a primeira qualidade a cultivar em nossos corações? Primeira qualidade. E Jesus responde: acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. E ele diz lá: o Pai é fiel com a gente o tempo todo. Aqui, reforçamos que, acima de todas as adversidades, luta da vida material, desafios da existência física, temos que lutar para sermos fiéis também a Jesus. Ainda que ficasses privado dos olhos, aqui também é Jesus respondendo para André, tá? A continuação. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, que o André pergunta para ele, né? E se eu ficar doente? Das mãos, poderias servir a Deus com paciência e coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O que é amor dos amores? O que vocês acham? É o amor de nosso Pai, né? Então, ele diz, porque a virtude é o verbo. Qual virtude? A paciência. É o verbo por quê? Porque é uma paciência ativa, né? Verbo é ação. Então, é a paciência e a coragem dessa ação no sentido de que você está atuando com a paciência e com a coragem. É o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor de Deus. Então, para você exercer, né? Foi o que faltou nesse momento para Josedebe. Lembrar-se da fidelidade a Deus e da fé. E é o que Gesiel está tentando alertar ao pai. Aqui, ficou alguma dúvida? Alguém? Se vocês quiserem, assistam lá no Boa Nova, o capítulo 6, que a gente fala muito sobre fé. Aí tem muita coisa para falar, né? Sobre fidelidade a Deus e sobre fé. E lá a gente traz textos de Emmanuel falando sobre fé. Só queria ilustrar isso aqui um pouquinho para a gente. Disso, né? Que Gesiel começa a alertar o pai através da fidelidade a Deus e da fé. Alguém quer colocar alguma coisa aqui? Não vão... Fala, quem está falando? Isso? Fala, amiguinho. Sou eu. Tá. Ontem, eu esqueci de acender a luz aqui, por isso que eu estou no escuro. Ontem teve a palestra de 150 anos da Casa Espírita Centro Espírita de Jacarepaguá. E aí, quem foi abrir a semana de comemoração dos 150 anos foi o Haroldo Dutra. Que legal! E aí, o Haroldo falou sobre fé, esperança e caridade. E, assim, é fantástico. Ele usou o Paulo Estevão, usou essas definições de fé, usou outras definições. Então, assim, recomendo como leitura complementar para quem quiser. Está no YouTube do Centro Espírita de Jacarepaguá, Sérgio. Se você conseguir colocar no nosso chat aqui, ó, o link. Coloco. Legal. Vou pegar. Bom, muito bom. Fala, Bia. Isso aí tudo conclui tudo que a gente falou na aula passada, né? Que a providência divina sempre sábio, Deus é sempre sábio, né? A gente falou, lembra, que há males que vem para bem. Se ele tivesse chegado no fim da situação, ele teria saído muito mal, né? Ia ser pior se ele tivesse conseguido ir até lá, o lugar onde ele pretendia ir, né? Para reclamar, e era uma armadilha, não é isso? Enfim, Deus sabe o que faz. E outra coisa, né? A questão assim, do nosso merecimento, né? Jesus era um espírito puro, não merecia passar por nada que passou, mas a gente, né? A gente é vítima das nossas próprias escolhas, né, Bia? É. Bom, obrigada, amiguinha.
Então, vamos continuando, ó. José-Debe, então, depois que o filho falou isso, né? Contemplou o filho de alto a baixo, fixando-lhe olhar bondoso e calmo, onde desejaria lobrigar, naquele momento, a indignação que lhe parecia natural e justa, dominado pelo desejo das represálias. Olha o que estava já tomando conta do coração dele. É verdade que criara Gesiel para as alegrias puras do dever. Ele criou o filho dentro dos ensinamentos. Agora o filho estava colocando os ensinamentos para colher ele. Não está muito bom para ele, não. Em obediência leal à execução da lei. Entretanto, nada o compelia a abandonar suas ideias de desforra, de maneira a desafrontar-se dos ultrajes recebidos. Esse é o pensamento dele. Ou seja, Gesiel fez, né, o primeiro chamamento do pai, pedindo para o pai ter fidelidade, ter fé em Deus. Ele não conseguiu ouvir. Manteve o seu pensamento que cada vez mais estava voltado para o lado da vingança. Filho, aí ele começa a se justificar. Sim. Tem alguém que está com o microfone ainda aberto. Filho, depois de meditar longo tempo, depois obtemperou, depois de meditar longo tempo. Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Poderíamos ser justos olvidando a afronta? Olha o que ele está falando aqui. Qual o sentimento? Esse é o primeiro sentimento que a gente vai observar em José-Debe hoje para fechar o nosso pensamento no final. Olha a fala dele, os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la, a justiça, né? Não poderei descansar sem o repouso da consciência pela obrigação cumprida. Tenho necessidade de assinalar os erros de que fui vítima, no presente e no passado, e amanhã irei ao legado ajustar minhas contas. Trouxe um trechinho aqui também, A Caminho da Luz. A gente já comentou sobre esse trecho aqui, né, que fala sobre a escolha de Israel, mas eu destaquei 2 trechos e vocês vão me falar se o que Emmanuel traça no A Caminho da Luz não é exatamente o comportamento que José-Debe está tendo aqui em relação à missão de Israel. Emmanuel fala assim, ó: examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, e essa era uma das grandes missões do povo hebreu, né, de trazer já uma ideia de Deus único e a fidelidade e a fé a esse Deus que eles já tinham, essa era a missão dele, trazia para todos os povos esse entendimento, essa noção, esse sentimento. Muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Então, olha, se aqui não está retratado o comportamento que José-Debe está tendo nesse momento de falar que ele, como povo de Israel, como povo escolhido, sabedor da justiça, deveria aplicar com as suas próprias mãos essa justiça, né? Então, primeiro comportamento que a gente vê aqui aflorando em José-Debe, qual é?
O orgulho é a vaidade, né? Muito Não, bom. no orgulho. Eu acho que no caso dele é Orgulho o e orgulho, né? vaidade. Orgulho e vaidade. Também? Também. Muito bom, Elza. Orgulho e vaidade. O sentimento dele é de revolta, né? De ódio, de orgulho ferido, né? A gente vai ver isso também, Bia, também vai ter. Mas nesse momento aqui ele está aflorando o orgulho e a vaidade. E olha o que Emmanuel fala, né? Que o povo de Israel muito foi dado, por quê? Do conhecimento de Deus, né? Se por ter muito conhecimento de Deus, ele deveria ser muito fiel a Deus, né? Deveria ter muita humildade e muito amor. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí um alerta para a gente, viu? A gente está falando de José, mas a gente precisa trazer isso para o nosso coraçãozinho. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Anota aí, depois vocês leem lá. Muitos chamados e poucos os escolhidos. É justamente o título do capítulo. No item 10, a quem muito foi dado, muito será pedido. E aqui, Kardec, trazendo duas passagens do Evangelho de Lucas e de João, fala que hoje nós, espíritas, que temos essa doutrina esclarecedora, a chave do entendimento das mensagens do Cristo, isso se direciona para a gente hoje. Porque nós somos aqueles irmãos mais velhos, né? Não desfazendo das outras religiões, né? Todas elas têm a sua missão, todas elas são importantes na nossa caminhada do nosso planeta, todas elas conduzem, né? Quando fielmente conduzidas, são caminhos que levam ao nosso Pai, mas a gente não pode negar que, em muitos aspectos, a chave veio através do Consolador Prometido. Então, depois vocês leiam lá isso que eu citei, para ver que isso que é dito aqui, muito se pedirá quem muito haja recebido, se dirige a gente também. Porque a gente tem o conhecimento de que o que a gente hoje passa, né, as nossas provas, as nossas expiações, são invariavelmente resultante das nossas escolhas, seja nessa vida ou seja na vida passada. Sempre é resultante. Então, se é resultante dos nossos próprios atos, né, não podemos culpar ninguém, principalmente o nosso Pai. Alguém quer colocar sobre isso? Elaine. Fala, Juliette. Oi, querida. Eu já li essa passagem, esse livro, mas sei lá quantas vezes, e sempre me vem essa reflexão. Eu acho que isso tem que ser, é bom de ser discutido, mas a linha entre mansietude e justiça é um negócio muito tênue, no meu entender. Eu entendo, eu acho realmente que ele foi movido pelo orgulho, ele não foi movido pela justiça. Ele não estava querendo fazer justiça nem com ele mesmo, porque ele sabia da época em que ele vivia, das condições em que ele estava. Então, é mais vingança e orgulho do que justiça. Mas essas situações transportadas para outras, é tênue essa coisa, senão parece que a gente só tem que aceitar as coisas que se faz e nada mais. Então, acho que a gente precisa ser muito reflexivo com relação à justiça. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que eu entendo, Juliette. Assim, a gente precisa ter calma, sim, né, para pensar, não ser passivo de tudo, né? Mas a gente precisa ter, por exemplo, para chamar atenção, ou para reprimir um ato, ou para criticar, né? Seja ele qual for, a gente precisa ter muito cuidado, né? Por quê que eu digo isso? Por exemplo, tem muitas pessoas que pegam a passagem de Jesus no templo, quando ele levanta lá, né, a banca dos vendedores ou de um vendedor, e fala, olha só, até Jesus, quando precisou, foi enérgico, né? Tomou uma atitude. Só que o que acontece? Jesus, ele conhecia
a cada um, como conhece até hoje, a cada um de nós, muito mais do que nós próprios. Por quê? Porque a gente só conhece a gente nesta vida, nesta experiência encarnatória. A gente não conhece o que a gente fez no passado. Então, Jesus, mais do que ninguém, ele tinha condição moral para chamar a atenção de qualquer criatura que fosse, porque ele sabia exatamente da vida pregressa e das potencialidades daquele espírito. A gente não tem isso. A gente não sabe se aquilo que a gente está repreendendo no irmão a gente já fez. A gente não sabe se aquilo que a gente está achando errado já foi um ato reiteradamente cometido por nós, até nessa vida mesmo. Então, sim, a gente precisa se proteger em diversas situações, né, de injustiças praticadas contra nós próprios, mas a gente precisa ter muita delicadeza para fazer isso, né? Por conta disso, no que diz respeito à crítica, à repreensão do outro, gratuitamente, quando a gente não está sendo de forma alguma agredida com aquilo, a gente precisa tomar cuidado. Eu não quis dizer nem com relação à crítica, nem repreensão, não, porque eu acho que com isso, em relação a essas coisas, principalmente quem tem a oportunidade do estudo espírita, ele pode, usando uma expressão bem simples, passar por cima disso com muita tranquilidade. Entende? Eu quero dizer com coisas como o caso, como aconteceu, que ele teve os bens retirados, teve os bens sequestrados, enfim. Naquela situação em que ele estava vivido, era inquestionável a forma como ele deveria agir. Era ficar calado, ficar muito feliz com a casinha que ele tinha e ter percebido, se ele tivesse sabedoria e tivesse ficado quieto, que aquilo era uma armadilha. Ótimo. Mas eu estou me transportando para que a gente possa refletir, não nesse momento para não render a discussão, mas em que em outras situações é difícil encontrar esse momento, essa linha tênue, quando eu devo reagir, quando eu devo questionar o que está acontecendo comigo. Eu não devo? Jamais? Então, eu tenho certeza que nós conseguimos encontrar essa linha. Mas é um trabalho. É difícil, mas se a gente tem esse pensamento de que aos nossos olhos é injustiça, mas nada que acontece com a gente é fora do que a gente precisa. Claro que não. Né? Nada, por mais que a gente não consiga compreender, essa fidelidade que a gente falou aqui, eu não estou dizendo que é fácil, né? É muito, muito difícil. A gente fala assim, né? Quando a gente não passa, a gente tem provas, né? Mas quem passa por uma expiação grande, né? Eu, por exemplo, graças a Deus, nunca passei na minha vida, né? Por enquanto, por exemplo, a perda de uma pessoa muito querida, uma filha, por exemplo, né? Que são provas duríssimas, né? Né? A gente não sabe, eu não posso falar sobre isso, mas o texto, né, os ensinamentos de Jesus sobre fidelidade, sobretudo os esclarecimentos do Espiritismo, falam para a gente isso. Senão, não haveria um Deus justo. Né? Se a gente sofresse alguma injustiça, Deus não seria justo. Então, tudo que a gente passa, né, é porque a gente ou precisa ou foi escolha nossa. Mas vamos refletir mais sobre isso. Vamos lá. Ireis, porventura, à presença do questor Licínio, esperando providências legais? E aí ele começa aqui a alertar o pai, né? E os antecedentes, meu pai? Pois não foi esse mesmo patrício quem vos despojou de grande patrimônio territorial, atirando-vos ao cárcere? Gesiel relembrando o pai o que ele já tinha passado. Não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que nos resta? Aqui, Gesiel está fazendo um alerta e ele está fazendo um pedido para o pai. Ele está falando, pai, esse mesmo Licínio já tirou quase tudo que a gente tem. E a gente tem muito pouco.
E você não teme que a gente perca ainda o pouco que a gente tem? E Josedebe conseguiu ouvir? O que vocês acham? Josedebe mergulhou no olhar do filho, olhar que a nobreza do coração orvalhava de lágrimas emotivas. Porém, na sua rigidez de caráter, acostumado a executar os desígnios próprios até o fim, exclamou quase secamente: Como sabes, tenho contas velhas e novas a acertar. O filho fez um pedido: Pai, a gente vai perder o pouco que nos restou. Ele virou para o filho e falou: Não me importa, eu tenho que cumprir o meu desígnio. Qual sentimento anima Josedebe nesse momento? Vingança, não é? Ainda não. Vai chegar na vingança. Mas ainda não. Revolta. Ele está pensando em quem nesse momento? Ele está pensando nos filhos? Não. Ele mesmo. Ele está Ele tá pensando pensando só nele, eu acho que ainda é egoísmo, não é? Egoísmo. Aqui ele está expressando uma manifestação de egoísmo. Alguém discorda? Podem falar, fiquem à vontade. Como sabes, tenho contas velhas e novas a acertar. E amanhã, de conformidade com o édito, aproveitarei o ensejo que o governo provincial nos faculta. Cego, cego de tudo. Meu pai, suplico-vos, advertiu o rapaz entre respeitoso e carinhoso. Não lanceis mão desses recursos. E as perseguições, explodiu o velho energicamente. Explodiu o velho energicamente. Parece para vocês que há uma intemperança nesse momento que ele está passando? O sentimento dele tá evoluindo, né? A gente já passou o orgulho, vaidade. Revolta também. Revolta, orgulho, vaidade, egoísmo. Está revoltada e não está pensando direito. A pessoa, quando está assim, ela não está raciocinando. Ela está agindo com emoção. Intemperança, né? Revolta. E esse turbilhão incessante de ignomínias em torno dos homens da nossa raça, não haverá um paradeiro nesse caminho de infinitas angústias. Ele acha que ele que vai resolver isso, né? Coitado. Assistiremos. Fala, Paola, pode falar. O que eu senti aqui é que ele vai se retroalimentando de raiva, de ódio, de mágoa. Aqui, E ele, no momento aqui. Não joga, não joga. Não! Ítalo, avisa a ele, calma. no momento respira. A gente sente isso hoje em dia, né? A gente vai ficando com raiva e vai gritando e vai brigando, e ele, em momento algum, respira para ouvir e sentir as palavras do filho. Ele mistura tudo. Exatamente, Paola. Um barril de pólvora pronto para explodir. Exatamente. E tem um fenômeno, a gente vai falar isso mais lá na frente, mas já que você está falando, existe um fenômeno, né, psíquico e vibracional que acontece com a gente quando a gente entra nesse padrão de sentimento, de vibração, em relação aos nossos companheirinhos desencarnados que estão ao nosso redor. O que acontece? Sei que está todo mundo aqui afiadinho nos estudos. A sintonia com eles, né? A sintonia. A gente vai favorecendo, né, a sintonia com os nossos irmãozinhos que estão ali ao redor e estão se beneficiando dessa sintonia, dessa vibração. Né? Está vibrando na mesma sintonia, né? Vibrando. E aí, a Paola falou uma palavra muito, muito importante, retroalimentando. A nossa vibração alimenta a vibração do nosso irmão, que quer ver a gente assim, e a gente alimenta ele, e eles vão ali, ó, grudando. Fala, Priscila, pode falar. Não tá saindo, Pri. Tá tudo picado.
Tá me ouvindo? Agora tá, pode falar. Eu, na verdade, quando a gente está no momento conturbado, porque até os dias de hoje acontece muito isso aí, né? A gente não pensa com a cabeça, pensa com a emoção e vai agindo. E aí hoje eu percebo assim, quando eu estou com raiva, quando eu brigo, quando eu grito, aí eu fico, os amiguinhos aqui, ó, tudo batendo palma para mim, ó, tudo achando bacaninha, tudo aqui me aplaudindo, adorando, né? E hoje, assim, eu me volto com essa consciência de, tipo, eu estou ali na vibração e eles estão ali vibrando, aplaudindo, adorando, e eu tenho essa consciência, mas ainda não consigo, né, como ser humano e que erra, né, ter essa tipo, parar, né, e raciocinar com a cabeça, né? Não tentar explodir, não tentar externar a emoção, né? A gente ainda tem muito disso de não saber lidar com a emoção, né? E aí a gente fica nessa prova aí o tempo inteiro. Acho que... Fechou o microfone. Isso que você está falando, a gente é muito reativo ainda, né? A gente não consegue ainda controlar as nossas emoções e os nossos pensamentos. A gente é muito reativo. A gente reage, né? A gente não pensa. Mas a gente precisa exercitar. E é por isso, né? Você falou, eu não pensava isso, ou eu não sabia, não sei qual foi o verbo que você usou. Mas olha como o estudo é importante, né? Através do estudo é que a gente tem esse conhecimento de que a nossa vibração atrai ou afasta os nossos irmãos na condição de desencarnados de acordo com essa vibração, né? Exatamente. Depois do estudo você começa a ter clareza, né? Daquilo que você vibra. Cara, acontece muito. Vai parecer aqui que é coincidência, mas às vezes quando a gente está no momento que está vibrando tudo ruim, aí começa a dar tudo errado. Aí começa a dar tudo errado. Aí você fica, meu Deus do céu, hoje nem é meu dia, tá dando tudo errado, meu Deus do céu. Aí, qualquer coisa, você dobra a esquina, dá uma topada, e daqui a pouco você, sabe? E assim vai tudo vibrando e conspirando, tudo contra, né? Eu acho que essa questão da vibração, ela vai virando uma bola, né? E eu acho que é isso, né? A gente só tem que realmente aprender a tentar parar, né? E raciocinar com a cabeça, mas estamos aqui, eu pelo menos estou aqui para tentar melhorar. Sigo tentando. Todos nós. Obrigada, Pri. Fala, Rosana, com a mãozinha levantada. Rô, eu acho que a Rô travou. Travou, Rô? Eu acho que ela travou. Ih, caiu. Ó, deixa eu falar uma coisa disso que a Priscila falou. Pri, a gente tem um recurso, um remedinho muito bom para os momentos que a gente está nesse ciclo, né, que você está falando, que a gente amanhece o dia. Aliás, nós temos dois, né? Porque às vezes tem um dia que está ruim, mas às vezes a gente passa períodos ruins, né? Então, se a gente iniciar o nosso dia fazendo uma prece, uma leitura edificante, mentalizar que a gente quer reequilibrar, não quer se deixar levar e tal, é um benefício, maravilhoso. E outro, no momento que entra nessa vibração, se conseguir, faz uma prece e pede o equilíbrio, porque a espiritualidade vai preparar, pode ter certeza. Lu, quer falar? A Lu está com... Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, estava ouvindo isso que você falou, né, da prece, e eu já tinha pensado em comentar, que eu estava ouvindo aqui os comentários, que a prece é obviamente maravilhoso, é um remédio que a gente tem, mas aí ela falou, por isso que é bom o estudo. Então, assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente usa o recurso que a gente tem da prece e a gente fica mais vigilante, a gente vai atraindo, né, amiguinhos mais legais, né, para junto da gente. Igual foi falado ontem na palestra, né? Na palestra ela falou como é a força, isso me marcou muito, como é a força dos
amigos que são do bem, que falam só uma vez, e os que não são muito do bem, que ficam ali, ó, falando várias vezes, até que a gente, né, se deixa levar por essas questões aí que está falando na passagem, né, do egoísmo, pensando só em si, sem pensar na coletividade, na família, nos filhos, na razão, perder a razão, perder a fé. Então, o estudo, a prece ajuda muito a gente a voltar para o nosso eixo mesmo, né? Isso eu queria complementar. Muito bom, amiguinha. Acho que a Rô agora conseguiu, né, Rô? Sim, tinha caído, né? Então A fala. conexão. Quando a outra colega estava falando, que eu levantei a mão, quando ela disse, né, que é o que acontece com todos nós no dia a dia, por mais que a gente conheça, a gente acaba às vezes perdendo a razão, aí ainda perde, né, muito disso, né? Aí me veio a frase que é o que a gente tem que saber mesmo, é do conhece-te a ti mesmo. Porque a gente, conhecendo a palavra, a gente já conhece Jesus, a gente já tem a prece. Mas a gente precisa se conhecer para saber aonde a gente falha, aonde a gente abre a porta para aquele gatilho acontecer. Porque aí, no dia a dia, vai ficar mais fácil, se a gente se conhece, vai ficar mais fácil da gente conseguir travar isso, né? Muito bom, Rô. Não é? Tá vindo aquela coisa externa, mas opa, se eu entrar nisso, eu vou sintonizar com aquilo. Então é uma forma desse mecanismo fazer com que a gente se ajude, né? Para a gente não cair de novo sempre na mesma situação de ou gritar ou perder a paciência, né? A gente se conhecendo, a gente vai conseguindo resolver tudo. Muito bom, muito importante isso que você está falando também. Eu mesma já passei por situações que eu ia num determinado local e eu sabia que o ambiente de lá tinha tudo para me alterar e eu já ia com esse pensamento, né? Não vou me alterar, não vou deixar me alterar, já ia. Olha, é importantíssimo isso, mesmo que às vezes a gente não consiga, né? Porque às vezes a gente mesmo assim mas é muito importante isso que você está falando. É um instrumento também, uma ferramenta valiosíssima para a gente conseguir controlar as nossas reações. Muito bom, Rô. Obrigada. Bom, então, deixa eu ver que horas são. Faltam 5 minutos. E aí ele explodiu, né? Explodiu o velho energicamente. E aqui a gente falou da intemperança, né? E esse turbilhão incessante, e aqui eu já li. Assistiremos inermes ao enxovalho de tudo que possuímos de mais sagrado. Tem o coração revoltado. Olha aí, amiguinho Ítalo, você falou da revolta, olha a revolta. Com esses crimes odiosos que nos atingem impunemente. A voz tornara-se-lhe arrastada e melancólica, deixando perceber extremo desânimo. Mais um desânimo. Então, a gente já viu, ó, orgulho, vaidade, egoísmo. Cadê a câmera? Estou perdidinha na câmera. Intemperança e desânimo. Todavia, sem se perturbar com as objeções paternas, Gesiel prosseguiu, imperturbável, né? Olha o que Gesiel vai falar para o pai agora. É a segunda vez que ele chama o pai. Segundo chamamento, a gente pode falar assim, que José teve através do filho. Essas torturas, entretanto, não são novas. Há muitos séculos, os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes que meninos de nossa raça eram trucidados logo ao nascer. Antíoco Epifânio, na Síria, mandou degolar mulheres e crianças no recesso mesmo dos nossos lares. Em Roma, de tempos a tempos, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos. Não somos só nós não, pai, que estamos passando por isso, não. Não é exclusividade nossa, não.
perseguição e morte. E olha o que ele fala agora. Mas certamente, olha que lucidez desse espírito. Mas certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. Ele tinha conhecimento dessa missão. Gesiel não é, né, um espírito muito, mas muito diferenciado. Ele veio em missão, né? Como Emmanuel já falou no próprio prefácio do livro. Nos sofrimentos mais atroces, a sua missão divina. O velho, nem assim, José conseguiu despertar. Aí deve ter ficado mais bravo ainda. O velho israelita parecia meditar as ponderações do filho. Contudo, acrescentou resoluto. Sim, tudo isso que você está falando é verdade. Mas a justiça reta deve ser cumprida, ceitil por ceitil, e nada poderá demover-me. Então, você vai reclamar... Dá licença. Oi, fala. Dá licença. Ele, dizendo assim, ele acreditava mais na justiça do homem, né? Dita justiça, porque naquele tempo não tinha justiça, né? Do que na própria justiça de Deus, né? Exatamente. Sendo já um povo escolhido, já tinha com essa capacidade de perceber o Deus único, mas ele era embotado nisso, né? Muito preso ainda. E aí a gente vai ver mais lá para frente, que eu separei um textinho para isso também, que esse comportamento que você está falando, né, de prevalecer a justiça dos homens à justiça de Deus, é se colocar contrário à própria justiça divina, né? É o contrário da fidelidade a Deus. Sim, é isso. É o contrário. Ele está nesse comportamento total aqui. Bem lembrado, Elza. E aí o filho pergunta, então você vai reclamar amanhã perante o legado? E ele diz, sim. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá. E ele diz, sim. 8 horas, acho que dá para a gente ler. Só um pouquinho, né? Bom, a gente vai ler, mas semana que vem um texto que eu trouxe, mas semana que vem a gente vai voltar nesse texto, porque tem muita coisa para a gente falar nesse texto, tá? Então, o que a gente viu aqui no comportamento de José? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a intemperança e, por último, o desânimo. Olha o que Emmanuel traz para a gente no coração, no livro Alma e Coração, na mensagem intitulada Inimigos Outros. Alguém quer ler? Para não ficar só eu? Posso ler? Pode, Paola. Por favor, lê aí, meu amor. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que nós não podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos, o orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros, Pulou, Paola, o desânimo. Pulou, meu amor. O orgulho que não nos permite... Desculpa. Tem problema O não. orgulho que nos sugere a superestimação do próprio valor, arrojando-nos a permanente desequilíbrio, a vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros, o desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia, a intemperança mental, que nos situa na indisciplina, o medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso, e tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito,
corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos, geralmente, com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com o laborioso esforço de nós mesmos. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. E de certo que para nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. O que equivale dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. Obrigada. Alma e coração é o que a nossa amiga acabou de falar, que é a gente se conhecer, né? Exatamente. Emmanuel conseguiu resumir num texto todos os sentimentos que levaram Jocelebe a perder completamente e quanto disso acontece com a gente, né? Esse texto é muito rico. Semana que vem a gente vai... Eu vou colocar ele no nosso grupo. Semana que vem a gente vai começar e eu quero que... Vou passar um deverzinho de casa. Eu quero que vocês leiam, reflitam. Lembrem-se disso tudo que a gente leu aqui do comportamento de Jocelebe e tragam comentários para a gente, tá? Porque por conta do horário não dá mais para a gente aprofundar, mas semana que vem a gente não vai perder esse texto bonito, não. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Antes da gente encerrar? Muito bom, amores. Olha, agradecer demais, demais. A Bia abriu? Muito melhor do que ler, muito melhor do que ler é estudar, né? Quando eu li esse livro, eu acho que eu não percebi tanta coisa que eu deveria ter percebido, que eu estou percebendo agora. E quer saber mais? Estou me autoconhecendo, está me ajudando muito, viu? Ai, que bom, Bia. Para a gente também, viu? Eu também. Cada vez que eu leio, cada vez que eu me sinto, né, me sensibilizo com o que está ali, vou buscar, né, entender. É daí que vem esses textos que eu trago para vocês, é no buscar entender, no buscar compreender, né? E esse estudo é muito, muito importante. Eu já estou na 5ª leitura de Paulo Estevão e nenhuma foi como essa. Está sendo, né? Nenhuma está sendo como essa. E isso é maravilhoso. E o melhor de tudo é fazer isso com um grupo de corações com o mesmo propósito, que a gente está aqui reunido, tentando entender as mensagens do Cristo. E eu só tenho a agradecer a vocês essa oportunidade, viu? Muito, muito obrigada. Faço minhas as palavras da Bia e sua também, porque Minhas está sendo também. super, mega, hiper diferente. Muito, muito, muito diferente. Para ser sincera, eu nem me lembro dessas primeiras páginas. Nem me lembrava. Muito bom, né, Ana? Que a gente faz eu acho que a gente fica mais focada na história, né? No resumão, né? Muito bom, está sendo muito bom. Que bom que vocês estão gostando também. Eu estou amando. Então, amiguinho Ítalo, você abriu o microfone, você quer falar alguma coisa? Eu ia, mas eu não sei quanto tempo a gente tem. Olha, são 3 minutos. 3 minutos? Dá para falar? Você vai falar e depois você vai fazer a nossa prece. Então, deixa eu aproveitar que a prece eu só falo, graças a Deus, Senhor, e está feito. Aí eu tenho 6 minutos para falar. Deixa eu explicar por que esse tempo, gente. Porque tem um outro grupo de estudo em seguida do nosso e usa o mesmo aplicativo Zoom. Então, eu preciso fechar, né, para deixar eles abrirem lá depois. Fala, amiguinho. É justo. Então, rapidinho, assim, só queria colocar uma coisa que eu vi nos diálogos aqui trocados. Alguns de nós falamos em emoções, né, em controlar as emoções. E aí eu queria contar um segredinho para vocês. A gente não controla a emoção.
Emoção é uma série de programações que a gente tem desenvolvidas historicamente, que são feitas para serem automatizadas, independer da gente. Então, por exemplo, a emoção do medo. Se ela fosse depender da nossa vontade, a gente não conseguiria correr quando a gente está diante de um perigo, né? Então, a gente não controla essas emoções. E aí, quando vem uma emoção como a raiva, a gente tem que entender o significado do que significa essa raiva, né? A raiva, ela tem uma única função, que é de nos colocar numa posição de atividade. Tirar a gente da função de passividade e nos colocar numa função de atividade. E essa atividade, quando a gente vai transubstanciando nossos sentimentos, a gente consegue exercer essa atividade com amor. Quantas vezes Jesus não defendeu Deus quando os discípulos, às vezes, questionavam a fé, questionavam os desígnios de Deus? Jesus se colocava numa posição ativa, né? Não é que ele tinha o sentimento de raiva, porque a gente também tem uma carga muito pesada em cima dessa palavra raiva, mas ele tinha isso que coloca ele numa posição de atividade. E isso que o José deve estar sentindo é muito justo, é muito humano e é muito natural. Mas ele ainda está lidando com esses outros sentimentos que atrapalham a visão dele, e aí por isso ele acaba não tendo o melhor desenvolvimento desse sentimento de raiva. O melhor desenvolvimento seria tentar compreender. Porque quando uma injustiça é cometida contra mim, é o que a Elaine falou, né? Eu tenho que ver qual é a lição que eu preciso tirar disso. E tem outra situação que é diferente, é quando a injustiça é cometida com o outro. Aí sim, o nosso sentimento de raiva nos coloca numa posição ativa para defender o outro, né? A gente viu recentemente, vou encerrar já minha fala, a gente viu recentemente o caso de discriminação lá com acho que todo mundo, ou a maioria deve ter visto, com a Giovanna Eubank e com o Bruno Galhaço, né? Ela viu uma situação de discriminação com um grupo e ela se colocou numa posição ativa. Foi a melhor resposta? Talvez não, né? Porque talvez ela tenha se cedido também. Mas sim, se estar numa posição ativa para defender o outro é uma das respostas possíveis para essa emoção da raiva. Então, só queria comentar isso, porque eu gostei muito do comentário da Juliette, quando ela diz que essas coisas se perpassam. Esses sentimentos, essas reações, essa forma como a gente reage àquilo que a gente sente, é muito tênue entre o reagir de forma correta e o reagir de forma incorreta. Reagir é necessário, mas que seja de uma forma amorosa e segundo aquilo que Jesus nos coloca. Era só isso. Bom, amiguinho, faz então a nossa prece? Faço. Então vamos. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, por ter colocado as leis que regem esse universo, por ter nos colocado à disposição tudo aquilo que precisamos para a nossa caminhada diante de nós, por ter nos dado conhecimento com o qual nós podemos operar sobre esse universo, por ter nos dado discernimento com o qual nós podemos entender as nossas sensações, emoções e sentimentos e poder viver da melhor forma no mundo. Por todos esses mecanismos sublimes, onde o homem, através do próprio homem, cresce, se desenvolve, cresce em amor. Por tudo isso a gente tem a agradecer, nosso Pai querido, pela oportunidade de estarmos hoje aqui, reencarnados, aprendendo mais uma vez aprendendo uns com os outros, aprendendo no estudo e na troca, a sermos melhores. Por tudo isso, temos que agradecer ao nosso Pai. E diante de tanto que nós recebemos, diante de uma doutrina que nos consola, nos ilumina e nos coloca à disposição novos entendimentos sobre aquilo que Jesus muito carinhosamente veio viver aqui na Terra para nos exemplificar,
nós agradecemos. E, para finalizar, a gente agradece com grande carinho a participação de todos os companheiros, de todos os irmãos, nos 2 planos da vida, que vieram ter com a gente aqui hoje, para fazer desse estudo uma troca de conhecimentos, fazer um momento alegre, um momento feliz, onde, como a Biazinha disse, para cada um de nós está sendo um grande crescimento espiritual. Que possamos estar com as energias sempre renovadas, para estarmos aqui com vontade de aprender, com vontade de nos deixarmos iluminar por essa história tão linda que foi trazida para nós, para nos inspirar na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que nosso Paizinho querido continue nos envolvendo com seu amor e que nós nos coloquemos sempre em posição de senti-lo. Graças a Deus. Obrigada, amiguinho. Amores, beijo, fiquem com Deus. Maravilha, muito obrigada. Boa noite. Até terça-feira que vem. Boa noite. Até. Beijo, boa noite para todos. Terça-feira Boa que vem. noite. Saúde e paz para Beijo, boa todos. noite.